Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Legal poder estar aqui com vocês hoje. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma leitura que eu acredito posso chamar de leitura leve, né? Uma narrativa muito legal e diante das leituras que nós temos feito aqui, que eu acredito ser mais pesada, né? Mas esse livro que eu quero comentar com vocês aí, tá aí a página, a capa dele aí, ó. Quem Mexeu no Meu Queijo é um livro bem popular, né? Nós encontramos aí em vários lugares aí à venda. Você pode adquirir, é o livro do Spencer Johnson, tá bom? E esse livro aqui vem trazer uma lição de vida para nós interessante através de 4 personagens que o Spencer ele coloca no seu livro. Esses 4 personagens, 2 são ratos e 2 são doentes. Eles compartilham de um mesmo sonho, que é o queijo, que eles estão explorando esse queijo aí. Só que o que acontece é o seguinte, que num determinado momento esse sonho deles acaba, o queijo acaba. Por quê? Porque eles exploraram aquele queijo automaticamente se acabou em algum momento. Então eles têm que sair em busca, né, de buscar novos queijos. Eles têm que entrar num labirinto. Esse labirinto pode representar a nossa vida, né, a nossa caminhada, né, aqui. Então ele representa para nós a nossa vida. Então a partir desse momento que esse sonho deles ali se acaba, que era o queijo, eles têm atitude diferente diante da vida, né? Os 2 ratos e os 2 homenzinhos ali tomam atitudes diferentes diante da crise, diante das circunstâncias. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui é um livro interessante para a gente pensar sobre isso. Nós estamos diante de uma crise, diante de situações complicadas da vida, né? Tivemos que nos adaptar a novas maneiras de viver, de lidar com algumas questões da vida, até na área de sociabilidade mesmo. Então, esse livro nos traz lições interessantes. Nós podemos perceber que os 2 ratos aí têm características aí instintivas, né? Eles são ratos, então eles vão pelo instinto. Eles automaticamente, quando vê que não tem mais aquela fonte ali, que era o queijo, eles saem em busca de novos queijos, né? O Sniff é aquele personagem que demonstra no livro para nós que antecipa a necessidade, certo? Ele percebe que aquele queijo já estava num estado que já não era mais possível se alimentar dele, ele se antecipa e sai em busca de novos queijos. O Scurry é o apressado, né, da história, ele automaticamente vai para outras estações buscar também novos horizontes para que ele possa se alimentar daquilo dali, né? Esses 2 personagens são os 2 personagens sem intelecto, né? Eles vão pelo instinto, tá bom? Mas nós também temos o Ren e o Ho, certo? Que são os 2 doentes, que é o personagem que ele apresenta com intelecto. Só que qual é o problema desses 2 aqui, que apresentam aqui, que tem o intelecto? É que eles estão muitas vezes presos às suas crenças, certo? Aos seus pensamentos, aquela ideia de esforço próprio que eu tive com isso, eu tenho que insistir nisso quando já não vale mais a pena insistir. Tanto o rei com o Ren quanto o Ho, o queijo acaba, eles têm uma certa resistência, um certo impacto naquele momento que o queijo acabou, e eles querem acreditar que o queijo não acabou, que alguém mexeu no queijo. O título do livro está justamente nesse grito que eles dão: quem mexeu no meu queijo, né? De acreditar que alguém mexeu no queijo, mas ninguém havia mexido no queijo ali. Na verdade é que o queijo acabou, eles não perceberam que aquele queijo havia acabado, eles estão explorando a fonte e o queijo acabou. Em um determinado momento ele acabou. O Ren é aquele personagem que está na zona de conforto, né? Ele não quer sair dali, ele acredita que o queijo vai voltar em algum momento, que alguém vai colocar ele no lugar, e ele decide não sair daquela zona de conforto que ele está ali. Muitas das vezes é o que acontece com a gente também. Nós preferimos ficar numa zona de segurança, numa zona de conforto, e nunca mudar nada, nunca arriscar coisas novas, né? E aí a gente permanece naquela situação durante toda a vida. O Ren ele não aparece mais na história em um determinado momento. Isso significa dizer que não se ouve mais falar dele. É o que acontece conosco. Se nós não nos adaptamos à realidade da nossa vida, nós vamos ficando esquecidos. É o que aconteceu com o Ren. O Ho é aquela pessoa que ele tem uma certa resistência no começo, mas que depois ele aprende a se adaptar com a realidade, porque ele percebe que ou ele se adapta ou ele morre, certo? É o que acontece conosco no trabalho, numa sociedade que nós estamos, numa instituição que nós fazemos parte. Muitas das vezes há necessidade de um processo de adaptação, talvez a mudanças de diretoria, a mudança de liderança, e nós precisamos nos adaptar. Mas nós, como seres humanos, temos uma certa resistência a esse tipo de mudança, não é verdade?
Então o Ro é esse personagem que tem uma certa resistência no começo, mas depois ele aprende a se adaptar, certo? O que nós precisamos pegar da leitura desse livro é o seguinte: a lição principal que eu tiro para mim aí, você pode tirar outras lições diferentes, é que as coisas mudam constantemente e nós precisamos nos adaptar. O mundo está em constante mudança, nós vivemos de fases, certo? A nossa vida, a nossa família, nós vivemos de fase, nós precisamos nos adaptar constantemente, não é assim? Você que é pai sabe disso, é diferente quando você era jovem, você que é mãe também sabe disso, e você que é avô ou avó, você sabe a diferença, né, das fases da vida, certo? E a necessidade de adaptação que nós precisamos fazer, e muitas vezes não resistir a determinadas mudanças que vão mudar, independente de que a gente aceite ou não aceite, elas vão mudar, e se nós não mudarmos com elas, nós ficaremos esquecidos, certo? Então, qual é a aplicação que nós temos aqui nesse livro? A primeira aplicação é a aceitação. Eu preciso aceitar que muitas das vezes aquilo que eu acreditava que ia durar para sempre, não vai durar para sempre, acabou, e eu preciso seguir a vida, certo? Existem coisas na nossa vida que a gente pode acreditar que dure para sempre, mas não vai durar, ela acaba ali, às vezes não depende de nós não temos o controle sobre a vida, certo? Às vezes depende de outro que está conosco, do nosso lado, certo? Ou uma profissão que a gente acreditava, que a gente lutou, fez tudo para que a gente merecesse aquele lugar, a gente alcançou aquele lugar, mas de repente tiraram o nosso lugar. Esse é o caso dos homenzinhos aqui do duende, o Ren e o Ro. Eles acreditavam que por esforço próprio eles não deveriam sair dali e deveriam ficar ali. Às vezes acontece conosco. A gente precisa aceitar o fato do que aconteceu e precisa, né, tomar uma atitude. Aí vem a segunda lição aqui, a aplicação que nós precisamos fazer. Que a adaptação é necessária, certo? E em momentos da nossa vida, ou em alguns circunstâncias da nossa vida, a adaptação é necessária. Eu preciso me adaptar àquela realidade que eu estou vivendo, porque se eu não me adapto à realidade que eu estou vivendo, eu vou sofrer mais ainda, certo? Então eu preciso aprender a me adaptar a essa realidade. Depois, a terceira coisa que o Ren e o Ro, que são os dois doentes, mostram para nós também, é o abandono de velhas crenças. Eles tinham várias crenças na mente dele, na cabeça deles, que os impediu de seguir em frente. Se você ler o livro aí, você vai perceber isso, certo? E essas crenças atrapalhavam ele. Foi o que não aconteceu com os ratos que viviam do instinto deles. Eles não tinham crenças que atrapalhavam eles, impediam eles de seguir em frente, certo? Eles foram em busca de novos queijos aí e não tiveram essa dificuldade. Já os homenzinhos, devido às crenças que impediam eles, ficaram travados ali. Muitas das vezes as crenças, nós temos várias coisas que nos impedem, né, de seguir em frente. Às vezes uma herança que a gente ganhou, a gente acha que não acaba, acaba aquela herança, ou qualquer outra coisa que aconteça na nossa vida, que a gente tem aquilo ali como certo, né? E só que aquilo ali já não funciona mais, nós temos resistência em mudar, certo? Então eles apresentam isso aqui. É necessário muitas vezes o abandono de velhas crenças, tá? E a última aplicação é a sensibilidade diante da mudança. Nós precisamos ser sensíveis à mudança. O mundo está mudando, as coisas estão mudando e nós precisamos buscar mudar também, mudar para melhor, certo? Precisamos ter sensibilidade de quando é necessário mudar. Quando que eu como pai preciso melhorar, preciso mudar? Quando que eu como marido preciso mudar e melhorar? Quando que eu como profissional preciso mudar e melhorar e me adaptar ao mercado, certo? Então são lições que o livro deixa para nós e que eu gostei muito e que quero aplicar para a minha vida, e espero que você, ao ler esse livro também, aplique na sua vida e faça uma reflexão sobre ele, tá bom? Um abraço para você e até o próximo livro.